uma das grandes partes, assim, acho que da TCC, aí me corrija se eu estiver errado, é também a questão comportamental, né? Assim, mudar comportamentos, o que precisar manter, modificar e tudo mais. E uma coisa que eu gosto muito de perguntar, para vocês que são especialistas nisso, é como, não sei se essa é a melhor palavra, tá? Mas como remover um comportamento indesejado? Ou como mudar esse comportamento indesejado para uma outra coisa mais positiva? Porque muitas vezes a gente sabe o que é importante pra gente, a gente já sabe, tem bons valores e tudo mais, mas às vezes parecem alguns comportamentos que são quase que incontroláveis, assim, que é uma força muito grande que puxa a gente pra fazer aquele comportamento. Então, qual que é o passo a passo, ou, enfim, como que vocês atacam isso pra poder modificar ou remover um comportamento indesejado, assim, seja lá qual for ele? Pode ser um vício, pode ser uma outra coisa? Ótimo, legal. Excelente pergunta. Pode ser uma inabilidade em comunicar bem, enfim. Ótimo. Nós temos todo um mecanismo neurofisiológico para estabelecer padrões comportamentais. Então, nós nos comportamos, somos recompensados por aquele comportamento e tendemos a repetir aquele comportamento que vai se tornando um hábito. Nem sempre este comportamento ele é desejável ou traz desdobramentos benéficos para nós. Isso é normal do ser humano, acontece. O que é importante, né, observar e como que a gente trabalha isso em terapia? A gente sempre observa o comportamento do ponto de vista da funcionalidade, do quanto adaptativo ele é para a pessoa ou não. Se isso está trazendo problema, está trazendo sofrimento, o paciente não está conseguindo lidar com isso sozinho, aí a gente recomenda que ele possa buscar a terapia para ajudá-lo nesse processo. Hoje existem ferramentas que aí, a partir da formulação do caso, que é aquilo que a gente conversou, né? Você avalia vários fatores para entender como é que a gente pode modificar. Se de fato é o comportamento que eu preciso, porque daí eu posso também mexer na frente cognitiva, como é que ele pensa sobre aquela temática, enfim, né? Se eu vou trabalhar com o comportamento, de fato, hoje nós temos na literatura o respaldo do que nós chamamos de entrevista motivacional, que é um modelo, né, teórico que vai nos direcionar, vai nos dar um padrão de intervenção sobre como o paciente pode estar motivado para a mudança do comportamento. A entrevista motivacional hoje ela é utilizada tanto para comportamentos, por exemplo, relacionados ao uso abusivo de substâncias, pode ser utilizado para comportamentos alimentares indesejáveis, por exemplo, para comportamentos relacionados a vícios, temos hoje vícios de apostas, enfim, tudo mais. Então, ela pode ser, é uma estratégia que pode ser integrada à terapia cognitiva, por exemplo, comportamental clássica, que ela vai trabalhar tanto na postura do psicólogo, então ela tem alguns direcionamentos teóricos sobre como que o psicólogo vai intervir, né? Então, por exemplo, o psicólogo é orientado a evitar um confronto direto, ou seja, o psicólogo não vai ficar dando sermão, você não pode, você não tá, não é para dar sermão, né? Não é para ficar confrontando o paciente assim, você quer morrer? Você tá vendo que você tá fazendo isso, né? Então, não é esse posicionamento. Então, é um padrão de comunicação. A entrevista motivacional ela traz orientações sobre como o psicólogo se comunicar com o paciente no sentido de motivá-lo para a mudança do comportamento, ou seja, o psicólogo não pode ser um obstáculo, né? Estragar tudo nesse processo. Nós temos algumas diretrizes e temos ali junto com o paciente o trabalho em relação aos estágios da mudança do comportamento. O que é importante nesses estágios? Que o paciente aprenda, né? Então, todos nós podemos aprender sobre esse estágio, porque nós vamos saber sempre que num processo de mudança de comportamento, ele não acontece de uma forma linear. Ou seja, estou com um comportamento ruim, quero chegar a um comportamento desejável. Começo a mudança, cheguei, né? Não é assim. Você vai 2 passos para frente, 2 para trás, 3 para frente, vai, cai, para, desiste. Vai, volta, vai, e assim o processo, e se avançar, ótimo, né? Chegar lá, chegou, mas cheio de desafios e
complicadores aí ao longo do caminho. A entrevista motivacional, ela vai organizar esse processo em estágios de mudança, de acordo com a tua motivação para você mudar. Então, por exemplo, assim, o primeiro estágio é o que nós chamamos da pré-contemplação. Ou seja, é aquele estágio que o paciente nem está pensando em mudar. Né? O paciente que chega lá e fala assim, eu cheiro todas, eu não sei o quê, mas ele não acha que aquilo que é um problema. Ele veio falando de outra coisa, ele veio falando do negócio do trabalho dele lá. Ele está com um comportamento problemático, mas ainda acho que ele não está viciado, acho que não precisa mudar também. Acho que tá. Então, a pré-contemplação é esse estágio anterior ao desejo de mudar. Né? Não reconhece que está fazendo mal, prejuízo. Nesses estágios, aí você pode me perguntar, Ana, mas aí o cara chega na terapia nessa etapa, você intervém, não intervém, né? A gente pode intervir, daí pela via da psicoeducação. A gente começa a falar sobre este comportamento, a entender, peraí, mas qual que é a melhor parte, então, de você usar a substância hoje? Por exemplo, né? Ele ainda não, acho que não é um problema. Então, eu vou entender qual que é a melhor parte de você usar. Eu uso porque daí eu fico menos ansioso. Opa, na minha cabeça de formulação do caso, ele está usando, então ele está tendo um comportamento danoso para lidar com a ansiedade. Eu, profissional, sei que existe tratamento para a ansiedade pela via de um comportamento que não é danoso. Então, eu posso dar o mesmo benefício para o paciente sem que ele tenha que fazer o uso da substância. Então, eu posso psicoeducá-lo em relação a isso. Olha, você está me dizendo que está fazendo uso da substância para lidar com a sua ansiedade. Nós temos como tratar a sua ansiedade sem que você precise recorrer ao comportamento danoso. Né? Então, pela via da psicoeducação, nós podemos iniciar ali. Veja que em nenhum momento eu estou dando sermão nele, estou confrontando, estou falando, não, você tem que mudar. Juízo de moral. Não, você tem que largar isso. Eu não falei em momento nenhum. Até eu falo que psicólogo que começa muito assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, corre. Porque não é o psicólogo que tem que dizer o que você tem que fazer, né? Você precisa entender o que é importante para você naquele momento. Então, se você desejar mudar, aí nós vamos trabalhar nesse sentido. Mas você já está sabendo, tem as informações. Eu não estou sendo negligente em concordar com o seu comportamento danoso, né? Simplesmente deixar passar batido. Então, está psicoeducado. O próximo estágio da mudança, depois da pré-contemplação, é a contemplação. Né? Então, a pré-contemplação vem a contemplação. A contemplação é aquele estágio principalmente de ambiguidade, que a pessoa está assim, eu sei que eu tenho que parar, mas é tão bom, eu sei que eu tenho que fazer dieta, mas é tão bom comer, eu sei que tenho que fazer aquilo, mas e se eu ganhar? Mas agora eu vou apostar, agora eu vou ganhar, eu perdi, mas eu vou ganhar. Né? Então, a pessoa está na ambiguidade. Veja, ela já começa a reconhecer um problema, mas ainda está vendo muitos benefícios. Né? Ainda está usufruindo desses benefícios. Na terapia, nós trabalhamos justamente com essa avaliação de vantagens e desvantagens, de custo-benefício. Ok, você está tendo benefício, mas qual é o custo desse benefício que você está tendo com este comportamento? Está compensando esse benefício? Nessa balança, a gente chama de balança decisional também, decisional. Então, na fase de contemplação, que é essa fase de ambiguidade, a gente ajuda o paciente a avaliar. Né? Depois vem a fase, então, que o paciente decide. Então, ele estava ambíguo e decidiu para a mudança do comportamento. Falou, eu quero mudar, não quero mais isso. É verdade, eu sei que né, tem os benefícios, mas também só está me trazendo problema, quero tratar. Beleza. Veio para essa parte, agora é o terceiro estágio, então, que é a da preparação. A preparação é extremamente importante porque eu não posso requerer e nem criar expectativa de mudança do meu paciente se não houver todo um arranjo da vida dele que favoreça aquela mudança de comportamento. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que fazia uso de substância, e toda a vida dela estava organizada para o uso da substância. Então, por exemplo, ela tinha o contato da pessoa que vendia, ela mandava um WhatsApp, a pessoa deixava ali embaixo do tapete da porta dela. Ela chegava em casa, ela já morava sozinha, porque isso facilitava o uso, então ela passou a morar sozinha. Ela sabia que depois do trabalho ela teria todo o período da noite
tranquila, sem ninguém encher a paciência dela, ela ia fazer uso. Depois ali ela já ia dormir direto, ou seja, não encheu o saco de ninguém, dormia, acabou, pronto. Então toda a vida dela estava organizada para que ela mantivesse o vício. Caramba. Né? As interações sociais, os lugares que ela ia, tudo convergia para que ela continuasse usando. E tudo aquilo que desfavorecia o uso, ela tinha cortado. Então, ela tinha cortado as visitas, ela tinha cortado sair para outro lugar, dormir fora de casa. Por quê? Porque isso ia atrapalhar o uso, né? Então, entende como a vida vai se arranjando toda para que aquele comportamento indesejado aconteça de boa, né? Sem maiores incômodos, além daquele que é inevitável. Então, essa minha paciente, por exemplo, na fase de preparação, que depois que ela tomou a decisão, falando, ai, chega, não, eu preciso mudar, tá terrível, vamos acabar morrendo. Ela começou a fazer a preparação para a mudança do comportamento. Então, o que ela começou a fazer? Ela falou, mãe, todo dia que eu sair do trabalho, eu vou tomar café com a senhora, tá bom? Então, ela não ia mais para casa direto. Ela pegou todas as ferramentas, as coisas que ela tinha em casa relacionadas ao uso e deu fim, descartou. Ela apagou o contato de todas as pessoas que ofereciam, ela bloqueou quem vendia, quem oferecia, quem chamava, ela bloqueou. Falou, gente, estou dando um tempo, tchau, né? Bloqueou, ok. Ela começou a fazer pilates naquele horário, ela se matriculou no pilates, pagou o ano inteiro para, na hora que ela saísse do trabalho, tomava café na casa da mãe dela e ia para o pilates. Então, ela foi organizando a vida dela para favorecer o comportamento desejável, que era não utilizar. Né? Então, entende que a gente tem todo um contexto, um ambiente que favorece. A questão da dieta é a mesma coisa. Eu quero fazer dieta. Beleza. Aí eu olho meu armário, entupido de porcaria, meus horários todos bagunçados, eu não tenho tempo para preparar minha refeição, deixo para tudo em cima da hora, como de qualquer jeito, peço um negócio lá, tá? Mas eu tenho que mudar. Não consegui mudar. Por quê? Porque, meu ambiente todo está favorecendo. Eu arrumei a minha vida para eu comer errado. Né? Então, a terceira fase é da preparação, onde eu vou, junto com o meu paciente, revisar, antes do comportamento, todo esse contexto. Né? A preparação para a mudança. Depois, de fato, então, da preparação, o próximo estágio é a ação. Então, ela vai colocar em prática. Beleza, então já me matriculei no Pilates, agora é a hora de eu começar a ir para o Pilates, é a hora de eu começar a ir tomar café na minha mãe, é a hora de eu manter o pessoal bloqueado, né? É a hora de eu começar a preparar minhas refeições, de fazer uso ali dos alimentos que eu deixei disponível de uma forma saudável para mim. Então, eu começo a agir, né? Começo a viver ali aquilo aos pouquinhos, à medida que aquilo vai se tornando um estilo de vida. Quando ali 3 meses, já não tá mais tão chato ir pro Pilates, já comecei a fazer amizade, o pessoal tá legal, já comecei a ver meu corpo mais tonificado, os benefícios começam a vir, meu sono tá melhorando, meu relacionamento com a minha família tá legal, porque eu tô próximo deles e tal, não sei o quê. Começam a florescer, né, também os benefícios da mudança do comportamento. Tudo isso vai favorecer a próxima etapa, que é a da manutenção. Então, eu vou manter, ou seja, não adianta eu só colocar em ação e deixar isso se perder, né? Eu preciso manter. É quando se estica, então, isso para um estilo de vida, de fato, né? Aí vem uma parte importante, que é quando podem acontecer os lapsos, né? Ou seja, a pessoa acaba caindo no comportamento indesejado novamente. E aqui está um ponto extremamente importante da mudança do comportamento e que na terapia às vezes é negligenciado pelos psicólogos, pelos profissionais, e que a gente precisa treinar o nosso paciente a lidar com o lapso, com a recaída ali do comportamento indesejado, né? E como que a gente lida com isso? Entendendo que, quando acontece o lapso, então eu venho lá do meu processo, né? Estou na pré-contemplação, entendi que eu tenho que mudar, comecei a fazer as preparações, comecei a mudar, comecei a ver os benefícios e... né? Só que esse lapso pode acontecer antes, não pode? Pode acontecer a qualquer momento. Então eu posso estar em dúvida, recair. Posso estar me preparando, posso recair. Posso estar recair. Pode acontecer. O que é importante aqui?
para que haja uma efetividade na mudança do comportamento. Para que quando acontecer o lapso, o paciente saiba retornar para o processo. Ele saiba identificar qual foi o ponto que eu voltei. Será que eu voltei lá para a pré-contemplação? Ou seja, eu recaí e agora como é que eu tô? Isso aí não serve para mim, eu vou comer tudo mesmo, dane-se, vou pedir 3 pizzas e tal. Voltei lá para a pré-contemplação. Mas ele já passou na terapia. Ele sabe, nossa, olha como é que eu tô achando que eu não preciso de tratamento. Eu voltei lá da estaca zero. Qual que é o próximo passo? Então, o paciente da terapia, ele vai sempre ver adiante. Peraí, se eu voltei lá, então qual que é o próximo passo? É o da contemplação. Entende que é como se ele voltasse no processo, ele sabe para onde que ele vai ter que ir, qual que é a direção da esteira aqui, né? Se ele depois do lapso caiu na preparação, puxa, eu tenho que me preparar, porque eu caí, comprei um monte de coisa, estraguei minha preparação. Peraí, eu ainda estou decidido, veja, eu não preciso mais Perfeito. ali. Eu só vacalhei com o meu ambiente aqui, comprei um monte de coisa e tal, mas eu ainda quero mudar, eu sei que eu tenho que mudar. Entende que eu não voltei lá para a pré-contemplação? Eu estou na preparação, eu só estraguei, fiz um estrago ali, mas ainda estou decidido. Então peraí, então eu vou voltar para a preparação, vou preparar de novo o meu ambiente aqui. Né? É muito legal isso. Legal, né? Organiza, né? Não, exato. Se qualquer pessoa que estiver tendo qualquer comportamento indesejado, assim, uma hora ou outra vai falhar, não tem como, somos humanos. Mas é legal essa ideia de entender, você falhou, em qual etapa você tá, né, nessa fase. Exatamente. Muito legal isso. E é isso que vai... Legal, esses são os estágios de mudança que a entrevista motivacional trabalha, né? Muito massa. E a grande diferença entre o que a entrevista motivacional chama de lapso e recaída, a entrevista motivacional chama de recaída quando você tem um lapso e você não retorna para o processo, você esculhamba. Aí você teve uma recaída, né? Você recaiu. O que diferencia é exatamente se treinar ou treinar o nosso paciente para esse processo de retorno, independente do estágio que a pessoa se encontre. Então, depois, ao final do processo, quando ela entende que os lapsos fazem parte, mas o que a gente não pode deixar é recair. Então, teve um lapso, voltei para onde? Né? Como você volta do mergulho e fala, onde é que eu tô? Tô na pré-contemplação, tô na contemplação, tô na preparação, tô na ação, né? Posso continuar fazendo? Não, tá tudo aqui certinho, né? Minhas comidinhas saudáveis estão aqui, tá tudo certo. Não, é ação, eu só tenho que continuar fazendo. No outro dia eu vou acordar e vou manter. Tá tudo ok. Então ele sabe de onde continuar, né? Avaliar para onde ele voltou e para onde ele vai continuar, né? Então esse é o processo que a gente utiliza em terapia. E por isso que é tão importante a psicoeducação, o paciente aprender sobre isso. Para que ele mesmo reconheça qual é o estágio que ele se encontra e qual é a próxima etapa que ele pode aderir ou não.